Nossa última aulinha de termoquímica, pessoal. Lembrando, todas as reações liberam ou absorvem calor. As reações que absorvem calor são chamadas de endotérmica. Então, começa com menos energia e termina com mais energia. Portanto, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Quando a gente olha um gráfico, sempre a seta está para cima na reação endotérmica, porque começa com menos energia e termina com mais. Afinal de contas, a reação endotérmica absorve energia. E quando a gente calcula a variação de entalpia, ela vai dar positiva, porque na variação a gente sempre pega o final menos o início. Então, um número maior menos um número menor sempre vai dar um ΔH positivo. Já as reações exotérmicas são aquelas que liberam energia. Então, começa com mais energia e termina com menos. Então, a entalpia dos reagentes é sempre maior que a entalpia dos produtos. Quando a gente olha um gráfico, a reação exotérmica sempre vai ter a seta para baixo, porque começa com mais e termina com o quê? Menos. Ao calcular o ΔH, que é a lei de Hess, o ΔH vai dar negativo, porque tu sempre vai acabar fazendo um número menor menos um número maior, consequentemente ΔH negativo. Lembre que toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero. Toda substância simples tem entalpia igual a zero, tá? O que é estado padrão? 4 coisas. É a pressão ao nível do mar, 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. Temperatura de 25 graus Celsius, 298 Kelvin. Lembra da temperatura na CNTP? 0 graus Celsius, né? Estado padrão. Estado alotrópico tem que ser mais estável. O que é alotropia? Quando um elemento é capaz de formar diferentes substâncias simples. O oxigênio, O2 e O3. Carbono, grafite e diamante. Fósforo, vermelho e branco. Enxofre, rômbico e monoclínico. Então, para esses casos de alotropia, tem que pegar sempre o alótropo mais estável. Gás, oxigênio, carbono, grafite, enxofre, rômbico e fósforo vermelho. E ainda o estado físico tem que ser sempre o mais comum. Por exemplo, ferro é sólido, o oxigênio é gasoso, o mercúrio é líquido, tá? Lembre a respeito dos estados físicos. Ao passar de sólido para líquido e para gás, absorve calor. Portanto, aumenta a entalpia. O estado sólido é o estado de menos energia, de menos calor, menor entalpia. O estado gasoso, mais calor, mais energia, maior a entalpia. E também, no sentido sólido, líquido, gás, aumenta a entropia, que é a desorganização das moléculas. No estado sólido, as moléculas estão mais organizadas. No estado gasoso, as moléculas estão totalmente desorganizadas. E ainda lembro vocês, energia livre, que é a energia de Gibbs. Energia capaz de realizar um trabalho útil. Lembre que se o ΔG for negativo, tu tem uma reação espontânea. Se o ΔG for maior do que zero, reação não espontânea. E se o ΔG for igual a zero, reação em equilíbrio químico. Tá, moçada? Um detalhe. Quando que a reação é espontânea e o ΔG dá negativo? Sempre que a reação é exotérmica e ocorre com aumento de entropia. Em outras palavras, ΔH negativo e ΔS positivo.
sempre obriga o ΔG a ser negativo e a reação é espontânea. A gente viu nas últimas aulas, né, moçada, em cada uma das últimas aulas anteriores, os cálculos de ΔH. Quando a gente tem as entalpias de formação, usamos a lei de Hess, o ΔH, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Lembre que na entalpia de formação, tu tem o valor de cada substância. Tu substitui o valor de cada uma na reação, acha os reagentes, mesma coisa nos produtos, acha o valor total dos produtos. Pega o valor total dos produtos e diminui do valor total dos reagentes e temos o ΔH, tá? Quando eles dão outras equações químicas, né? Várias reações com o ΔH, a gente tem que fazer a soma algébrica delas. Lembre que algumas vezes tem que multiplicar a reação por 2, multiplica junto o ΔH, às vezes tem que dividir por 2 ou por 3, junto tu faz o ΔH também, dividir por 2 ou por 3, e às vezes tem que inverter a reação. Quando inverte a equação química, o ΔH troca de sinal. E quando eles dão as energias de ligação, a gente precisa lembrar que nos reagentes as ligações são quebradas. Para quebrar uma ligação se gasta energia. Portanto, o processo endo, a quebra da energia das ligações. A quebra das ligações é um processo endo. Se é endo, o valor é positivo nos reagentes. Já nos produtos, as ligações são formadas. Sempre que uma ligação se forma, libera energia. Se libera energia, é um processo exotérmico. Então, tu soma todas as ligações formadas nos produtos e o valor será negativo. Para saber se a reação libera ou absorve, soma esses dois valores e tu vai ter o ΔH. Positivo, a reação é endo, negativo, a reação é exotérmica. Lembre que a energia de ligação só existe no estado gasoso, tá? Liga-se nessa dica aí. E por último, nós temos os calores ou entalpias, começando pela de formação. As entalpias de formação, para cada equação é de um jeito. Para algumas são exo, para outras são endo. O que não muda nunca é o seguinte: na formação, os reagentes são obrigados a ser substâncias simples, tá certo? E o produto é uma única substância na quantidade de o quê? De 1 mol. Já a gurizada, a combustão é a mesma coisa que queima. Lembre que para queimar tem que ter oxigênio. Então a substância que sofre combustão mais o oxigênio forma os produtos. Normalmente, na reação de combustão, a gente queima combustíveis. E a maior parte dos combustíveis, tá certo, são de origem orgânica. Tem carbono e tem hidrogênio. O carbono se transforma em CO2 e o hidrogênio se transforma em o quê? Em água, sendo a combustão completa aí, tá? Neutralização, moçada, é quando reage um ácido com uma base e forma água e sal. O que eu preciso lembrar para vocês? Que toda combustão e toda neutralização libera energia. Portanto, são reações do tipo exotérmicas. E extremamente importante, moçada, se o ácido e a base forem fortes, os dois, o ácido e a base, o ΔH dá sempre o mesmo valor. E que valor é esse? ΔH de menos 13,8 quilocalorias. Sempre. Mas tem que ser o ácido e a base fortes para dar ΔH menos 13,8. Se a gurizada não for assim, tu só sabe que o ΔH é o quê? Negativo. E por último, entalpia de dissolução ou dissolução. Para cada reação é de um jeito.
Para algumas são exotérmica, para outras são o quê? Endo. Daí não podemos esquecer, se eu tiver um ácido, uma base ou um sal, quando colocado em água vai se transformar em o que, gurizada? Em íons. Meus queridos, se não for ácido, base ou sal, quando colocado em água, eu só tenho a molécula no estado aquoso, sem formar íons. Aqui eu tenho o exemplo do sal de cozinha, ele é sólido, coloquei em água, então ele ficou no estado aquoso. Aqui embaixo a mesma coisa, só que, gurizada, eu separei os íons sódio e cloro aí. Meus queridos, fiquem bem, até a correção dos exercícios daqui a pouco.